dia 10, a gente falou um pouquinho de algarismo significativo, notação científica, certo? E, diferentemente das outras turmas, né, para vocês, eu defini a velocidade, né, em termos de velocidade, e vimos que se a minha velocidade muda, né, essa velocidade aqui muda, eu vou ter um conceito de aceleração, tá? Nós vimos que se minha velocidade vai mudar no tempo, eu tenho aceleração. A velocidade é o quanto ele anda no tempo, ou seja, o espaço percorrido no tempo, e a aceleração é o quanto muda a minha velocidade no tempo. Bom, então se minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração, porque, né, o ΔV é zero. ΔV sendo zero sobre t vai dar zero, ou seja, a aceleração é zero. Isso implica que eu tenho força resultante zero. Eu não tenho força, tá? Agora, se meu objeto tem a velocidade variável, ou seja, se ela muda, né, a gente sabe que tem aceleração, ou seja, aceleração é diferente de zero, isso implica que tem uma força resultante ali, ok? Então, uma força resultante, se o objeto é uma força resultante, implica que ela tem aceleração e implica que a velocidade varia. Por que a gente está falando isso? Porque lá na frente a gente vai trabalhar com força elétrica. Ou seja, se o objeto está submetido a uma força, ele tem uma aceleração, certo? E o que é aceleração? É a taxa de mudança de velocidade no tempo, certo? O que a gente pode dizer ainda nesse sentido? Então, a gente vai começar hoje falando, né, aqui das leis de Newton, de modo bem rápido. O que as leis de Newton diz? São 3 leis, né, que a primeira lei relacionada com o quê? Com a inércia. O que é a inércia? A inércia diz que se um corpo ele está imóvel, implica que ele vai o quê? Permanecer imóvel. A menos que exista uma força resultante sobre ele que faça com que ele, né, altere sua velocidade. Certo? Se um objeto está com velocidade constante, ele vai permanecer com uma velocidade constante, a menos que exista uma força resultante sobre ele. Então, essa é a lei de inércia. Tá? Então, um corpo mantém seu estado de movimento a menos, onde o estado de movimento a gente pode definir como a velocidade, ou seja, a velocidade ela pode ser igual a zero ou diferente de zero, ou seja, ele vai manter essa velocidade a menos que uma força resultante atue sobre ele. Certo? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Que a inércia ela faz com que a velocidade seja constante. Certo? Constante ela pode ser igual a zero ou velocidade diferente de zero. Mas sempre o que é a mesma, né? Bom, o que a inércia também implica? Em termos de massa. Tá? Massa. E por que a massa? Porque a massa, né? Quanto maior a massa, eu preciso de mais força. Então, não é somente alterar a velocidade do objeto. Eu também, né? Para alterar a velocidade desse objeto, eu vou depender de termos de massa. Porque quanto maior a massa, mais força eu preciso. Alguma dúvida com relação a essas questões aqui da primeira lei? Ou seja, se um objeto está inerte, ele está o quê? Com velocidade constante, sendo que pode ser zero ou diferente de zero, mas sempre constante. No entanto, né, para alterar essa velocidade, eu vou depender o quê? Essa alteração de velocidade depende da massa do objeto. Ou seja, quanto maior a massa, maior a força. Quanto menor a massa, menor a força para o quê? Retirar o objeto da condição de inércia, que é o quê? Né? A velocidade constante, ou seja, o seu estado de movimento. Certo? Bom, depois desse conceito, a gente tem a segunda lei,
que é a lei que é dada por força igual a massa vezes aceleração, em termos de módulo, tá? O que que significa? Quanto maior a massa, maior tem que ser a força. Olha aqui, né? E a força é proporcional à aceleração. Por quê? Porque, como a gente definiu, deixa eu só apagar um negócio aqui. Como a gente definiu, que para retirar o objeto do seu estado inicial, eu preciso, né, alterar a velocidade, né? Não é isso? Ou um corpo mantém seu estado de movimento, ou seja, a velocidade, no caso constante, né? A menos que uma força resultante atue sobre ele. Vou colocar aqui velocidade constante, para ficar completo. Ou seja, se a velocidade não é mais constante, implica que eu tenho uma aceleração, né? Porque a gente viu lá atrás que a aceleração é igual a variação da velocidade no tempo, em termos de conceitos físicos. Então, se eu tenho uma aceleração, o objeto tem uma força resultante. E quanto maior a massa, mais força é necessária para retirar ele desse estado. E temos também a última lei, que é a terceira lei de Newton. Lembrando que a força é dada em Newton, tá? A unidade da força é dada em Newton. Para a gente finalizar a terceira lei de Newton, a gente vai falar o seguinte. Que se tem dois corpos, e esses dois corpos estão interagentes, se eles estão interagentes, o que que acontece? O corpo A faz uma força no B. Bom, então, o corpo B também vai fazer uma força de mesma intensidade, porém contrária no corpo A. Certo? Ou seja, se tem dois corpos interagentes, se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A. De mesma intensidade, ou seja, o módulo da força de A em B é igual ao módulo da força de B em A. Certo? Então, por exemplo, se você empurra um carrinho, esse carrinho também vai fazer uma força de intensidade equivalente, porém contrária na palma da sua mão. Certo? Então, basicamente, essas são as três leis, né, que vão reger a dinâmica, né, que representa as leis de Newton. Então, quando eu tenho forças atuantes, eu tenho que ficar atento com essas três leis. Tá? Então, assim, a partir daqui, a gente vai trabalhar dentro desses três conceitos, só que do ponto de vista da da física, né? Da parte de elétrica, né? Elétrica e magnetismo. Certo? Por que que eu passei todos esses conceitos, né, de aceleração, velocidade e força? Porque esses conceitos são conceitos fundamentais, né? Prioritariamente estudados na mecânica. No entanto, nós estamos estudando a parte de eletromagnetismo, né? A frente de eletromagnetismo, e a frente de eletromagnetismo depende muito desses conceitos, certo? Então, a gente vai nos deparar com força elétrica. Bom, então a força elétrica ela tem que obedecer às leis de Newton. E quais são essas leis? São essas três. Que é a lei da inércia, né? Que um corpo ele vai manter com velocidade constante ou zero, a menos que tenha uma força resultante sobre ele, certo? Sabendo, a inércia está inteiramente ligada à massa. Quanto maior a massa, mais inerte, né, é o meu objeto, ou seja, mais ele vai estar mantendo seu estado de movimento, certo? É igual um caminhão. Se o caminhão perder o freio, para você alterar a velocidade dele, por exemplo, para nula, você tem que aplicar uma força muito grande, né? No caso, nos freios. Né? Então, para você alterar essa velocidade, né, você vai precisar de maior força, ou seja, maior variação de velocidade, porque a massa dele é muito grande. Diferentemente de, sei lá, uma bicicleta, um carro, né? Que a massa é menor. A segunda lei nos diz que a força é massa vezes a aceleração. E a terceira lei nos diz o quê? A lei de ação e reação. Tá? Falta eu colocar aqui.
ação Professor. e reação. Que nos diz o quê? Que se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A de mesma intensidade, ou seja, o valor é o mesmo, porém em direções, mesma direção e sentidos contrários, tá? Ok? Pode perguntar. Quando por exemplo, você tá num carro, numa reta, você acelera o carro, mas você para de acelerar e ele continua andando. Uma hora ele vai parar. Como que chama essa parada? Não, então, se o carro, se você aplica uma velocidade nele e vai chegar um momento que ele para, essa parada dele está associada à ação de uma força, né? Porque ele estava com a velocidade e a partir de um certo instante de tempo a velocidade dele começou a diminuir. E o que está associado a essa parada dele, né? Dentre diversas forças que podem estar atuando, uma delas é a força de atrito, tá? Que é a força de interação uma força de fricção entre superfícies, né? Então, se as superfícies interagem uma com a outra, né? E há essa interação, então a gente pode dizer que existe uma certa fricção, né? E essa fricção, né, está relacionada com o atrito. Se esse carro estiver em uma condição de subida, né, além do atrito, o atrito está relacionado com as peças, né, o suporte ali da roda no eixo, até também com o chão, né? Mas, por exemplo, se estiver em uma condição de subida, tem a ação da força-peso, né? E depois, acho que no terceiro ano vocês vão estudar esses casos, tá? Alguém me falou de um foguete? Lançamento do foguete, né? O foguete ele tem massa, ele tem que romper a força da gravidade, que é a força peso ali, né? Que é o campo gravitacional. Então você tem que aplicar uma força contrária, de modo que ele saia da condição de repouso para uma condição de velocidade, certo? Então o foguete também é um exemplo, né? Então, continuando, a gente vai falar um pouco agora de. Já vamos entrar no contexto da parte elétrica, tá certo? A gente vai falar um pouquinho de carga elétrica, certo? O que é a carga elétrica? A carga elétrica ela é uma propriedade, certo? Vou colocar aqui. Então, assim, a gente vai resolver aqui exercícios de leis de Newton, vai mais do ponto de vista elétrico, mas vocês têm que lembrar das leis de Newton, tá? E lembrar também dos conceitos de aceleração e velocidade. Bom, então o que é carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade física da matéria, tá? Carga elétrica. A carga elétrica, ela nada mais é do que uma propriedade física da matéria. Bom, a massa também é uma propriedade física. Como que você definiria massa? A massa não tem muita definição, né? É algo que você sente, né? Uma interação que você consegue ter o senso de interação, né? Exemplo, eu peguei o celular, eu estou sentindo a interação. Eu estou, os meus nervos aqui, né, sensoriais, ele vai sentir essa interação. Mas o que é a massa em si? Né? Por exemplo, a gente está aqui imerso num campo gravitacional e a gente está interagindo com esse campo gravitacional. Então, de certa forma, a gente está interagindo com a massa, né? A massa do quê? Do planeta Terra. Né? Bom, como que a gente consegue saber que tem elétrons, né? O que são elétrons? Basicamente, né, assim como a carga elétrica é uma propriedade da matéria, a massa também é. Então, vamos pegar um foco na carga elétrica. Basicamente, a gente nota alguns fenômenos naturais, né, que é possível evidenciar a existência da carga elétrica. Como que é? Exemplo, em tempos de chuva, você nota-se clarões, né, e também feixes, né, de arcos, né, que estão se propagando na atmosfera com alto clarão, né, e estrondo, que seriam os raios, né? Pronto. De onde que vem esses raios? O que está acontecendo ali, né?
Ou outro exemplo, quando você está andando de carro em tempo seco, você encosta e você sente uma perturbação, né? Que é conhecido como choque elétrico. Então, a carga elétrica ela é uma propriedade da matéria, né? E ela tem a capacidade de transportar energia, basicamente, né? Mas a gente vai entrar nesse conceito mais adiante. Bom, então por que a gente estuda a carga elétrica? Porque ela é um mecanismo, a carga elétrica é uma propriedade física que tem a capacidade de transportar energia, certo? E é possível converter energias e a nossa vida toda é pautada por energia. Tá? Tudo na vida que você faz, você precisa de energia. E um desses tipos de energia seria, né, a energia, né, contida nos elétrons, certo? Tranquilo? Bom, então para a gente falar um pouquinho de carga elétrica, que a gente sabe que é uma propriedade da matéria, primeiro a gente vai falar o que é a matéria. A matéria que não, né? Matéria, ela contém o quê? Ela contém partículas. E essas partículas que também têm propriedades físicas. Bom, então a matéria, ela contém partículas e essas partículas têm propriedades físicas. Basicamente, existem inúmeras partículas, né, que a matéria pode conter. Mas, basicamente, a gente vai falar de 3 partículas. Certo? A gente vai falar de 3 partículas, basicamente. Quais são essas? São o elétron, que ele tem uma propriedade de carga negativa. Eu tenho o próton, que ele tem propriedade de carga positiva. E tem, vou colocar aqui a mesma cor, né? Vou colocar em vermelho aqui. Ó. Eu tenho um nêutron. Ele tem propriedade de carga nula. Existem outros tipos de partículas a nível atômico, né? Então aqui a gente pode considerar isso aqui um átomo, onde eu tenho um núcleo e o elétron vai orbitar esse núcleo, certo? Existem outras partículas, existe o pósitron, neutrino, mas para a gente aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, a matéria contém partículas que têm propriedades físicas, tá? Bom, além de essas partículas ter propriedade de cargas, elas também têm propriedade de massa, certo? A massa de um elétron, ela é igual a... Vamos colocar só a ordem de grandeza, que não me vem à cabeça aqui. Mas a ordem da massa dele é de 10 a menos 31 quilograma. A massa de um próton, a ordem dele é da ordem de 10 a menos 27. Acho que é 1,26. Eu acho que eu lembro, sim. Então, a massa do elétron, acho que é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. E a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. E a massa do nêutron é a mesma do próton, 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Qual que tem a maior massa? Alguém sabe me dizer? Qual que tem a maior massa? O próton e o nêutron? O próton e o nêutron, né? 10 a 27. Certo? Bom, então nós sabemos que a matéria, né, que a gente pode designar por um átomo, ele contém partículas e essas partículas têm propriedades físicas, né? E quais são as propriedades físicas que essas partículas podem ter? Propriedades físicas de carga positiva, negativa, e de massa também, né? Também tem propriedades magnéticas, só que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Bom, o que diferencia uma matéria de outra? É a quantidade de prótons
e elétrons, basicamente, né, a característica mais simples de diferença de um tipo de material com o outro, né? Bom, basicamente, um átomo de um elemento, ele vai diferenciar de outro pela quantidade de prótons e elétrons, certo? E essa quantidade, elas vão diferenciá-los, né? E existem critérios para a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo. E esse critério a gente chama de distribuição de Linus-Pauling, né? A natureza se comporta assim. Então, vai ter elementos que ele vai ter que perder elétrons para que ele estabilize a organização eletrônica ao redor do núcleo, tá certo? Então, por exemplo, um elemento, ele tem a mesma quantidade, ele vai ter a mesma quantidade de próton e elétron. No entanto, na natureza, ele tem que perder certa quantidade de elétrons para que ele estabilize a sua distribuição de elétrons aqui ao redor. E essa distribuição obedece a um critério que a gente denomina de critério de Linus-Pauling, tá certo? Então, se eu perco elétrons, um átomo de um elemento pode enxergar um outro átomo de outro elemento, por quê? Porque cargas elétricas se interagem. Então, vamos colocar essa ideia aqui, né, que cargas elétricas se interagem. Certo? Então, se cargas elétricas se interagem, e se eu tenho um elemento que tem menos próton e menos elétron, ou mais elétron e menos próton, é uma relação, né? A gente tem que verificar essas relações. Isso significa que eu vou ter elementos que vão se interagir e depois eles vão realizar ligações químicas. E realizando essas ligações, né, que seriam interação entre os dois átomos, né, vai me dar os diversos tipos de materiais, tá? Então, as ligações químicas entre os átomos, né, os elementos, elas se dão prioritariamente pela interação de cargas elétricas. Então, cargas elétricas se interagem, certo? Eu não vou falar aqui da interação de Linus-Pauling, porque provavelmente vocês não estão vendo isso em química. Se vocês já tivessem visto, a gente iria conversar um pouco sobre, tá certo? Bom, por que o elétron, que tem a maior capacidade de sair, né, ou de se retirar aqui ao redor do núcleo? Porque, primeiro, olha só, a massa do elétron é muito menor do que a do próton. Aqui, ó, a massa do elétron e do próton, 10 a menos 31 e 10 a menos 27. Além disso, que o próton, ele é fortemente ligado ao nêutron. Então, assim, se eu mexer na estrutura do núcleo, que contém próton e nêutron, eu vou estar alterando a característica fundamental do meu átomo, de modo que eu posso ter uma fissão nuclear, né? Então, eu preciso de muita energia e depois, fissionando esse núcleo, eu vou ter uma liberação de energia muito alta, conhecida como reações nucleares, né? E são energias extremamente danosas, né? Então, basicamente, as ligações químicas se dão relacionadas aos elétrons. E os elétrons, eles podem, né, sair mais facilmente, porque, primeiro, o próton é fortemente ligado aqui no núcleo, né, com os outros prótons e nêutrons, e o elétron, né, ele tem menor massa. Bom, a gente sabe, então, que cargas elétricas se interagem, né? Se as cargas elétricas se interagem, a gente tem que saber que tipo de interação. Então, foi denominada como carga positiva, né, e carga negativa, dois tipos de cargas existentes na natureza, certo? Bom, a carga positiva, com carga positiva, elas têm interação de modo a se repelir. Então, se eu colocar duas cargas positivas, ou dois materiais com cargas positivas, certo? E o que representa esse material? Seriam materiais com falta de elétrons, porque eu não consigo tirar prótons, eu só tiro elétrons. Então, quando eu falo que o material está carregado positivamente, ele está faltando elétron. Ele tem muito mais próton que elétron, tá? Então, se eu tenho dois materiais positivos, com positivos, eles vão se repelir. Certo? Bom, se eu tiver dois materiais com o mesmo sinal de cargas, negativo com negativo, também se repelem. Ou seja, eles se afastam um do outro, certo? Bom, o que são dois materiais com cargas negativas? São materiais que têm maior número de elétrons do que
prótons ali, né? Eu tenho muito mais elétrons que prótons, então ele está positivo, né? Em termos de soma geral. E por fim, materiais que exibem cargas opostas, um, por exemplo, um positivo e outro negativo, os dois vão se atrair. Certo? Então, esses são os fenômenos possíveis, né, relacionados às interações de cargas elétricas. Ok? Bom, basicamente, as cargas elétricas, elas são quantizadas. O que significa isso? Alguém sabe? As cargas elétricas, elas possuem um número, ou melhor, um valor constante. Por isso que é o termo quantizado. Ok? Bom, a gente vai chamar de E o elétron. E o elétron, a carga dele é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse C aqui é a unidade de carga elétrica, tá? O C é a unidade de carga elétrica. Certo? Só que, lembrando, é uma carga negativa. Então, a gente vai falar que o E é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga do próton, que é a partícula fundamental, certo? Que é o próton, ela tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a gente vai falar que P é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Ok, pessoal? Então, as cargas, elas têm valores, né, quantizados, ou seja, valores definidos. Bom, então vamos supor que eu tenho um material qualquer. Se eu quero saber a carga total dele, que eu vou chamar de Q de carga, ele vai depender do número de elétrons, certo? N é o número, vezes a quantidade de elétrons, certo? Mais o número de prótons. Vou colocar NP e NE aqui, ó, vezes a carga do próton, certo? Onde Ne é o número de elétrons e Np é o número de prótons. Ok? Então, basicamente, a gente tem que ter essa relação. Tá certo? Por que é Coulomb a unidade? Por conta de Charles Auguste Coulomb. Ele fez vários experimentos, né, de objetos eletrizados, né? Você sabia que o objeto poderia atrair ou repelir. Ele fez vários experimentos, né, e denominou a carga, né, do elétron, ou melhor, a carga do objeto carregado, com o termo C de Coulomb, né, que é a inicial do nome dele, ou melhor, do sobrenome. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então vamos ver um exemplinho aqui. Então, vamos pegar um exemplinho aqui, que é o seguinte. Determine a carga elétrica de um condutor que está inicialmente neutro e perdeu 10 a menos, ou melhor, 10 a terceira elétron. Dada a carga elementar do elétron, né, que é esta. Bom, primeiro vamos verificar quanto de carga que ele perdeu. Então, a carga vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. Certo? Esse aqui é a quantidade de carga que ele perdeu, que eu vou calcular. O número de cargas é o quê? 5 vezes 10 a menos 13. Ou melhor, a mais 13, né? Que multiplica a carga de um elétron. Olha aqui, ó. A carga é N vezes Z. Tá? Aqui, ó. N vezes Z. Vezes, então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, a gente sabe que Q, quanto que vai dar 5 vezes 1,6? Ó, 5 vezes 1,6. Vai dar
Vamos pôr um sinal negativo aqui, né, da carga, né, de um elétron. Vai dar menos 8, né, vezes 10. 10 a 13 vezes 10 a menos 19 vai dar o quê? Vai dar 10 a 13 menos 10 a 19. Então, o quê? É igual a menos 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, se ele estava neutro e perdeu essa quantidade, então a carga total que o objeto vai ficar, ou seja, a carga resultante é igual a zero menos essa carga aqui de 8 vezes 10 a menos, né? Essa carga de 10 a menos 6 coulomb. Ou seja, qual que vai ser a carga dele? Menos com menos dá mais. Ou seja, a carga desse metal vai ficar de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, essa aqui é a carga resultante que o meu metal vai ter. Vai ter uma carga positiva. Ok? Tranquilo, gente? Fácil, né? Então, é possível fornecer ou retirar elétrons da matéria, né? Ok. Bom, continuando, o que a gente tem? A gente tem que, se é possível retirar e colocar elétrons, a gente tem que verificar esse tipo de mecanismo que está presente, né? E a gente chama esse mecanismo de retirar ou inserir elétrons no meu sistema, conhecido como processo de eletrização, tá certo? Então a gente vai falar do primeiro processo, que é um processo por atrito, tá certo? O que é um processo de eletrização por atrito? É um processo que a gente utiliza uma fricciona, geralmente fricciona duas superfícies de, de da matéria, né, de dois tipos de materiais, geralmente diferentes, de modo que essa interação de fricção faz com que retire elétrons de um tipo de material e forneça para o outro, de modo que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, tá certo? Então, ainda mantendo a nossa referência aqui, a gente pode ter, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, vocês já, com certeza, já notaram, né, ou alguém já fez em casa, o fato de pegar um pente ou algum objeto plástico, esfregar no cabelo e chegá-lo, né, a certos objetos aqui, ó, e verificar a interação, né? O que acontece? Ao esfregar o pente no cabelo, você está eletrizando o pente com uma carga, ou seja, e o cabelo com outro tipo de carga, ou seja, você está transferindo cargas elétricas, estava neutro os dois, né? Aí você transfere carga elétrica de um para o outro, aí um vai ficar positivo, o outro negativo. Não sei também se vocês já viram vídeos de crianças, geralmente que é japoneses, né, que tem um cabelo muito fininho, que quando eles escorregam no escorregador, eles chegam com o cabelo arrepiado, né? Ou seja, o atrito que ele está tendo ali ao escorregar está eletrizando tanto a matéria do escorregador quanto a roupa dele e ele, né? De modo que, ao final desse escorregador, o cabelo, né? Ele fica arrepiado. Por quê? Porque o cabelo eletrizou e cargas de mesmo sinal se repelem, né? Se cargas de mesmo sinais se repelem, um fio que está eletrizado vai o quê? Tem a mesma carga que o outro fio e eles vão o quê? Tentar se repelir. Então, esse é o fenômeno de eletrização por atrito, tá certo? Então, a eletrização por atrito, o que o que é? É um processo de eletrização por fricção entre superfícies de materiais diferentes. Como que se dá? Então, por exemplo, eu tenho um objeto A,
tem um objeto B. O que vai acontecer? Eu vou pegar o objeto A. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Está difícil, hein? Vou pegar o objeto A e vou o quê? Eu vou friccionar ele com o objeto B. Então, vou fazer um movimento de fricção, né? Aí, o objeto A vai passar cargas elétricas negativas para o objeto B, por exemplo, de modo que o objeto A vai ficar positivo e o objeto B vai ficar negativo. Certo? Então, ao final desse processo, nós vamos ter o quê? O objeto A positivo e o objeto B separados agora, né? Então, o objeto A ele vai ficar positivo, ou seja, faltando elétrons, e o objeto B vai ficar negativo, ou seja, com excesso de elétrons. Certo? Por isso que eu consigo ter essa interação, tá certo? Ah, mas por que o isopor vem aqui no pente, sendo que ele não atritou com o cabelo? É porque o isopor, ele tem o que a gente chama de dipolo, tá? O isopor, ele tem dipolos, de modo que são que ligações de dois átomos ou ligações químicas que têm cargas positivas e negativas separadas, de modo que se eu chegar algo negativo aqui, essa carga positiva vai enxergar e vai interagir, certo? Por isso que... Ah, então um isopor aqui que vai para o pente, ele está eletrizado? Não, mas ele a carga negativa está interagindo com os dipolos elétricos do meu isopor, tá certo? Então, é mais ou menos essa questão. Pessoal, eu vou encerrar por hoje, mas antes de encerrar, eu vou colocar uma tabela aqui, que é conhecida como série triboelétrica. O que é essa série triboelétrica? É uma série, uma tabela que determina quais objetos vão ficar com cargas positivas e negativas, tá? Essa tabela aqui encontra-se na internet, no entanto, eu peguei dessa nossa referência. Olha só, quando você fricciona pele de coelho com vidro, a pele de coelho fica positiva, o vidro fica negativo. Se você pegar a pele de coelho e friccionar com plástico, o plástico fica negativo e a pele de coelho positiva. Se você pegar o poliéster e friccionar com plástico, o poliéster fica positivo e o plástico negativo. Então, segue nesta ordem aqui, ó. Certo? Se você pegar, por exemplo, a pele de gato e esfregar com plástico, ou seja, o pente é feito de plástico. O plástico fica negativo e a pele de gato vai ficar positiva. Tá certo? Então, basicamente, essa aqui é uma tabelinha para a gente ver o que eletriza positivamente e o que eletriza negativamente. Ok? Pessoal, então eu acho que, tipo assim, a gente tem muita informação, né? E eu acredito que vocês já têm um certo material aí para estar prestando atenção. Eu vou encerrar a aula por hoje.